Livro de Atos, capítulo 21, a partir do versículo 17. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: "Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual." No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra e pedimos, Senhor, humildemente ao Senhor, ao Teu Santo Espírito, que nos faça compreender, que nos faça aplicar esta palavra dos nossos dias, que nos faça, Senhor, através dessa palavra, sermos ainda mais moldados e aperfeiçoados pelo Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, na nossa última ministração aqui, no livro de Atos, nós vimos a saga de Paulo nas suas viagens, saindo de Éfeso até chegar em Cesareia e, por último, chegar na cidade de Jerusalém. É importante destacar, queridos, que logo após cada viagem missionária que Paulo fazia, ele retornava à igreja em Jerusalém. Por exemplo, na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, depois de terminar a primeira viagem missionária, eles vão até Jerusalém, dar um relatório para os presbíteros, para os líderes da igreja. E embora Lucas aqui, na segunda viagem missionária, não deixe claro que Paulo ele retornou a Jerusalém para dar um relatório, nós entendemos também que Paulo foi a Jerusalém dar um relatório da sua segunda viagem missionária. E aqui, por fim, Paulo está novamente no final da sua terceira viagem missionária, e agora ele retorna a Jerusalém também com o propósito de dar um relatório e de contar à igreja em Jerusalém tudo aquilo que Deus tinha feito na sua terceira viagem missionária. É importante destacar também que, embora a igreja lá de Antioquia, que ela vai se tornar uma igreja maior até que a igreja que está em Jerusalém, e ali Antioquia acabou sendo o centro de missões da igreja primitiva naquele tempo,
porque ali Deus havia comissionado homens, levantado homens para pregar o evangelho a todo o mundo gentil, né? Quando a gente fala mundo gentil, são povos, nações que não são judeus. Todo aquele que não é judeu é chamado de gentil. Então você é um gentil também. Então a igreja de Jerusalém, ela ocupava o lugar da liderança. Embora a igreja de Jerusalém estava passando por uma dificuldade. Existiam judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e eles queriam continuar guardando as leis, os cerimoniais, as tradições do judaísmo. Então isso era um problema que havia ali na igreja em Jerusalém. Então eu quero destacar com vocês hoje alguns pontos importantes destes versículos. Primeiro versículo aí, coloque novamente comigo aí, por favor, o versículo 17. Vamos ler novamente. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Olha que importante isso aqui. Depois que Paulo estava em Cesareia, ele passou a noite ali, ele foi para a casa de um homem chamado Nason, ele chega a Jerusalém no dia seguinte. Provavelmente já era noite quando ele chega a Jerusalém. E também os historiadores afirmam que provavelmente Paulo e seus companheiros chegaram numa sexta-feira à noite ali. Então, véspera do sábado dos judeus. Então, Paulo, quando chega em Jerusalém e ele chega ali com os irmãos da igreja em Jerusalém, se sente seguro. Ele se sente à vontade. Mas havia um alerta do Espírito Santo a Paulo de que ele haveria de sofrer perseguições ali na cidade de Jerusalém. Então ele estava atento a isso. E quando Paulo ele chega a Jerusalém com toda a sua comitiva, a Bíblia nos diz que os irmãos os receberam com alegria. Isso aqui foi uma recepção maravilhosa que ele recebeu. Então, fica muito claro que não havia uma tensão entre a igreja que estava em Jerusalém e a igreja que estava em Antioquia, que é a igreja gentílica de maneira geral. Por que eu estou falando isso? Porque existem teólogos liberais, existem falsos mestres que ensinam que havia uma divisão desde a igreja primitiva, que a igreja de Jerusalém, ela era cercada por judeus que atentavam à lei, e já a igreja gentílica era uma igreja que não observava a lei de Moisés mais, e que isso causava uma divisão. É importante falar que justamente para não haver divisões, não haver confusão, é que houve o Concílio de Jerusalém, que está em Atos 15, que nós já ministramos aqui. Lá no Concílio de Jerusalém foi feito um acordo para que pudesse haver um bom convívio entre judeus e gentios. Por quê? Imagine você, vamos supor aqui, que a Cleide ela gosta de comer um porco. Então ela estava comendo lá uma perna de um porquinho lá do lado de uma pessoa que é judia ou judeu. O judeu iria se escandalizar por alguém estar comendo porco do lado dele. Então, devido a essa questão do convívio, da harmonia, foi feito o Concílio de Jerusalém para que judeus e gentios pudessem conviver de maneira pacífica. Amém? O grande problema é que havia uma tensão, havia o que nós chamamos de judaizantes, que até hoje tem. São pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus, que creem que Jesus é o Messias, mas ainda querem observar a lei de Moisés, os cerimoniais, os dias sagrados, os dias festivos. E tudo isso ocasionou problemas naquele tempo. Versículo 18. Aqui no versículo 18 nós temos um encontro com a liderança. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Quem é esse Tiago? É o apóstolo ou não? Sim ou não?
Não era o apóstolo. O apóstolo já morreu. Esse Tiago aí, queridos, ele é o meio-irmão de Jesus. Com a morte de Pedro, Tiago, meio-irmão de Jesus, ele assume a liderança da igreja em Jerusalém. E se você vai perceber aqui, queridos, que não há mais apóstolo. Quando Paulo chega lá, só tem ele de apóstolo. Os demais apóstolos ou estão viajando, pregando o evangelho em algum lugar, ou já foram totalmente mortos. Então, esse Tiago aqui não é o apóstolo, é o Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele se converteu após a morte de Jesus, tá? Maria teve outros filhos, né? Dentre eles aqui, o Tiago. Outra pergunta para vocês. Quem foi que escreveu o livro de Tiago? Foi o apóstolo ou foi esse Tiago aqui? Escola básica aqui, rapidinho. Quem foi que escreveu? Foi o apóstolo ou foi esse irmão aqui, meio-irmão de Jesus? Foi o meio-irmão de Jesus que escreveu o livro de Tiago. Não esqueçam disso. Então, Tiago era o líder da igreja e juntamente com ele, quem liderava a igreja era os presbíteros. Então, você percebe que na igreja primitiva não existe um só que é o que manda e tudo e todos obedecem. Não é assim que funciona na igreja primitiva, tá? Existia um colégio apostólico aqui, existia um colégio de presbíteros que se reuniam e tomavam as decisões. Então aqui Paulo vai se encontrar então com a liderança da igreja, que é Tiago e os seus presbíteros, tá? Eles chegam na sexta-feira, eles se reúnem no outro dia, que é o sábado judaico. Então a Bíblia diz aqui que Tiago e seus presbíteros vão receber Paulo e os seus companheiros, uma vez que a igreja de Jerusalém havia crescido, né? E havia milhares de membros, então a necessidade de ter presbíteros, porque haviam muitos membros ali naquela igreja. Então, um só pastor ficava difícil para pastorear ali o povo de Deus. Então, os líderes da igreja em Jerusalém, eles reconheceram Paulo e os representantes das igrejas gentílicas, né, como irmãos em Cristo. É bom deixar claro isso. Por quê? Porque existem falsos mestres que ensinam que havia divisão da igreja. E aqui a gente percebe que não. Eles viviam de maneira harmoniosa. Embora Lucas ele não relate aqui, mas Paulo ele juntou uma oferta das igrejas gentílicas para abençoar os irmãos em Jerusalém também. E neste versículo aqui, Lucas também não fala sobre os apóstolos, como eu falei. Pedro já havia morrido, Tiago também. Então, provavelmente, os que restavam estavam em viagem missionária ou também já haviam morrido. No versículo 19 e 20 vai começar, então, o testemunho minucioso de Paulo. O texto, ele usa essa expressão aqui, né? Minucioso. Vamos ler o 19 e o 20. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo eles, louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Quais eram os objetivos, os propósitos de Paulo a chegar em Jerusalém? O primeiro, como já falei aqui, ele queria entregar uma oferta em dinheiro das igrejas gentílicas para a igreja em Jerusalém. Segundo,
Paulo, ele queria fortalecer a comunhão, a unidade entre a igreja dos judeus de Jerusalém com a igreja dos gentios, promovendo assim o encontro entre o líder da igreja, que era Tiago, os seus presbíteros, juntamente com os líderes das igrejas gentílicas. Então isso é muito importante. E terceiro ponto, ele queria dar um relatório do crescimento e da influência da igreja nas diversas nações e povos gentios, tá? Então, o texto diz que Paulo, ele apresenta um relatório minucioso. Então, Paulo, de maneira bem detalhada, ele vai falar a quantidade de igrejas que foram abertas, a quantidade de presbíteros que foram levantados, o número de pessoas que tem em cada igreja, aquilo que Deus tinha feito através de milagres, de maravilhas. Então ele vai ser muito detalhista aqui em contar exatamente o que aconteceu. Então Paulo, ele vai precisar de um certo tempo, né, para poder compartilhar tudo aquilo que Deus fez. Então, apesar de não dizer aqui, ele deve ter levado um bom tempo para contar minuciosamente tudo o que aconteceu. Então, a igreja de Jerusalém, Tiago e os presbíteros passaram um bom tempo ouvindo ali o que Paulo estava falando. É importante destacar também, queridos, que Paulo, ele tem a preocupação de dizer o que Deus fez através de nós. Ele usa a expressão assim, o que Deus fez. Ele não fala o que eu fiz. Paulo, ele está preocupado em dar a glória somente a Deus. E é muito triste, queridos, nos nossos dias, a gente ver homens se gloriando daquilo que faz para o reino de Deus e também reivindicando glórias para si. Essa glória, ela pertence somente a quem? Ao nosso Deus. Então a gente vê nas redes sociais homens, mulheres se gloriando. Eu preguei e tantas pessoas se renderam a Jesus. Eu preguei e o milagre aconteceu. Eu sou o cara, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Falta dizer isso, né? Paulo está preocupado em dar a devida glória a quem pertence ao Senhor nosso Deus. Esse final de ano teve até almanômetro, né? Quantas almas ganharam no final do ano? Aí coloca lá o número de almas que ganhou no final do ano, né? Misericórdia. E a Bíblia nos diz, queridos, que após os presbíteros, Tiago, ouvirem esse relatório missionário de maneira detalhada, eles deram glórias a Deus. Eles glorificaram, exaltaram o nome do Senhor. Eles ficaram felizes por aquilo que Deus estava fazendo no meio do povo gentílico. Então, queridos, é importante destacar aqui que como a Bíblia diz que eles se alegraram, isso prova mais uma vez que não havia divisão, não havia ruptura, não havia competição entre essas igrejas, a de Jerusalém e a igreja gentílica. E após eles ouvirem todo esse relatório detalhado, eles vão contar também que em Jerusalém milhares de judeus estavam se convertendo, já haviam se convertido. É importante destacar, queridos, que a igreja em Jerusalém começou com 120 pessoas. E agora ele usa a expressão aqui que havia milhares de judeus que agora acreditavam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A questão aqui é que Tiago ele diz o seguinte, que milhares creram em Jesus, mas que são zelosos na lei. O problema está aqui. Eles creram em Jesus, mas eles querem continuar com o sacrifício, eles querem continuar guardando o calendário litúrgico do judaísmo. Isso vai ser um problema aqui. Nós vamos ver mais para frente.
Então, queridos, após todo esse relatório, os irmãos ficaram muito felizes, louvaram a Deus, glorificaram ao Senhor, porque era a promessa de Deus lá no Antigo Testamento de que os gentios, eles iriam conhecer ao Senhor, eles iriam também servir ao Senhor de todo o coração. E quando Paulo dá esse relatório, os irmãos de Jerusalém vão falar do que Deus tem feito também ali e vai dar um alerta para Paulo. Os presbíteros e Tiago vão dar um alerta para Paulo. Eles pedem a Paulo para que essa unidade da igreja ela permaneça. Assim como Paulo ele queria que os gentios fossem aceitos como irmãos pelos judeus, cristãos, Tiago vai fazer um apelo aqui para que os gentios também aceitem os irmãos judeus cristãos, apesar deles estarem ainda seguindo a lei de Moisés. Tiago e os presbíteros aqui, eles falam diretamente para Paulo. Eles dizem assim no texto: você vê, irmão? Então, quando ele diz ver, ele está querendo dizer, olha, você está percebendo, você está vendo, você está refletindo o que está acontecendo aqui. Muitos judeus estão crendo em Jesus, mas eles não querem largar ainda a liturgia do judaísmo. Esse era o problema. Eles estavam com essa dificuldade. E quando o texto diz aqui, Tiago ele usa esse termo, o irmão, ele está dizendo os judeus cristãos e os gentios são irmãos em Cristo Jesus, né? E tudo isso aqui vai precisar ser ponderado por Paulo, agora no que nós vamos ver mais para frente. Então Tiago, ele demonstrou sabedoria. Por quê? Ele não colocou Paulo diante de uma congregação, diante da igreja em si, mas ele chamou Paulo para conversar primeiramente com os líderes da igreja, com o presbitério da igreja. Ele queria manter a paz na igreja, ele queria evitar qualquer ruptura ali na igreja do Senhor. Tiago também queria alertar Paulo sobre a maneira de pensar e as práticas de milhares de crentes que também eram judeus. Ele desejava que Paulo esclarecesse toda a suspeita que os judeus cristãos tinham, pois Paulo ele não podia abandonar todas as pessoas, quer sejam crentes gentios, quer sejam judeus crentes também cristãos. Tudo formava o corpo de Cristo. Queridos, multidões de judeus cristãos em Jerusalém e na região da Judéia e em outras regiões também, porque houve a dispersão dos judeus, muitos observavam ainda de maneira bem zelosa a lei de Moisés. E o problema não era que eles obedeciam ainda à lei de Moisés, é que eles queriam que todo o gentio que se convertesse também obedecesse, também observasse. Ele queria impor a todo aquele que se convertia, que não era judeu, que passasse pelo processo da circuncisão, que obedecesse o calendário judaico, todas as festas, todas as leis. E isso não faz mais sentido, porque tudo isso era uma sombra, era algo que estava mostrando aquele que haveria de vir, que era Cristo Jesus. Com a morte e ressurreição de Cristo, acaba esse cerimonial. Mas os judeus cristãos ainda não haviam compreendido a fundo essa revelação da parte de Deus. Então, queridos, devido a esse zelo pela lei, a igreja de Jerusalém, ela acabou se perdendo um pouco. Estavam muito preocupados em observar a lei ainda e esqueceram de alavancar, de pregar o evangelho, de ter um zelo pelas missões. E aí, por que a igreja gentílica vai crescer mais? Porque eles são missionários. Eles estão com um zelo missionário muito grande.
Eles estão com o objetivo de pregar o evangelho a todos os povos, a todas as nações, a todos os lugares que ainda não ouviram falar de Jesus. Paulo, quando ele chega em Jerusalém, ele não veio para encerrar o seu ministério. O objetivo de Paulo, o desejo de Paulo era ir pregar o evangelho na Espanha. Não conseguiu fazer isso, mas esse era o desejo do seu coração. Então a igreja de Jerusalém estava preocupada com a lei, com o cerimonial judaico. E a igreja de Antioquia, a igreja gentílica, estava preocupada em continuar a pregar o evangelho da salvação. E a grande questão, queridos, é que no meio dos judeus cristãos, havia judeus, dois tipos de judeus havia. Havia os judeus cristãos que eles observavam ainda o judaísmo por uma questão cultural. Observavam os dias sagrados, não mais como uma obrigação, mas por uma questão cultural. Eu sou um cidadão israelita, eu sou um cidadão judeu, então eu vou seguir a minha cultura. Mas existia ainda judeus cristãos que queriam seguir a lei, seguir o calendário litúrgico, tudo para terem mérito para a salvação. Eles pensavam que eles tinham que fazer aquilo para serem salvos. Mas a Bíblia é clara, os apóstolos foram muito claros que a salvação está na pessoa de Jesus Cristo. E eles estavam perdendo o sentido do cristianismo devido a esse entendimento. Então, queridos, foi por isso que foi feito aquele concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Muitos gentios começaram a se converter e ali os judeus queriam impor a eles as regras do judaísmo e aí então foi decidido que eles tinham que se abster de carne sacrificada, de carne estrangulada, né, que é aquela carne que tem o sangue, e da imoralidade sexual. Então, queridos, tudo isso foi feito para que houvesse harmonia e unidade na igreja de Jesus. E qual era então esse boato? Existia uma fofoca a respeito de Paulo. Versículo 21, vamos lá. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Paulo, quando ele pregava o evangelho em Éfeso, chegavam as notícias lá em Jerusalém. Telefone sem fio, né? Chegava tudo distorcido. As pessoas de Jerusalém interpretavam essas notícias de acordo com as suas próprias perspectivas, que eram totalmente diferentes daquilo que Paulo estava vivendo lá em Éfeso. Os judeus cristãos de Jerusalém, eles inseriram o evangelho no contexto da lei mosaica e das tradições. Enquanto que Paulo, lá em Éfeso, ele está ensinando os cristãos gentios que eles não são obrigados a obedecer a lei de Moisés, a seguir aquela questão do sacrifício, do calendário judeu. Eles não eram obrigados a nada disso. Paulo estava ensinando de acordo com o concílio de Jerusalém. Paulo, ele disse aos gentios sobre as decisões desse concílio. O que diz lá o concílio de Jerusalém? Mais uma vez, se absterem das coisas sacrificadas a ídolos, não porque era pecado em si, mas porque os judeus iriam se escandalizar pela questão da carne sacrificada a ídolos. De animais sufocados, também por causa dos judeus, e das relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas é uma questão moral, não tem a ver com cultura, não tem a ver com rito cerimonial. Então, isso tinha que ser observado por todo cristão. Então, queridos, Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus aos gentios e também aos judeus
que estavam em Éfeso e mostrou a eles que a fé em Cristo Jesus supera as leis e os costumes judaicos. Aí, Paulo, ele pregava para dois tipos de pessoas, né? Ele pregava para os gentios, que aí pode ser romano, grego, espanhol, qualquer nação, e ele pregava para judeu. Quando ele pregava para os gentios era mais simples, eu acredito, porque ele falava que a salvação é por aquilo que Cristo fez, não tem nada a ver com o nosso mérito, mas quando ele ia pregar para os gentios, para os judeus, ele tinha que dizer para os judeus o seguinte: olha, Cristo Jesus, ele cumpriu toda a vontade de Deus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais atentar para dias sagrados, para o calendário judeu, porque em Cristo se cumpriu todas as coisas. Ele pregava assim para os judeus. Tinha judeu que entendia o evangelho por Paulo e dizia: glória a Deus, pela obra do Senhor, pelo aquilo que ele prometeu pelos seus profetas, eles acreditavam. Mas tinha uns judeus, como é que pode já? Eu sei que Jesus é o Messias, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, mas como é que pode Paulo dizer que a gente tem que parar de observar os nossos costumes, aquilo que os nossos pais nos ensinaram? Aí, esses judeus que se convertiam, cristãos, lá de Paulo, iam reclamar para os judeus que estavam lá em Jerusalém. Fofoca rolando, né? Então, quando Paulo vai chegar em Jerusalém, Tiago e os presbíteros, os líderes, estão preocupados. Paulo, tu tem que dar um jeito aí, porque tu está com uma fama não muito boa. Os judeus cristãos, eles olham para ti com um olhar de reprovação. E os judeus normais, eles querem te matar. Então tá difícil para ti. Esse era o problema de Paulo. Enquanto que Paulo, lá pregando para os gentios, na Ásia Menor, na Macedônia, na Grécia, ele pregava o evangelho da graça de Deus. E ele pregava para judeu, pregava para os gentios. Todos recebiam a palavra de Deus. Paulo, ele compreendia essa dificuldade que ele enfrentava na pregação do evangelho para esses dois povos distintos, né? Ele chamava tanto os judeus quanto os gentios ao arrependimento. Esses judeus aqui, que são os judeus da dispersão, são os judeus que estão presentes nas cidades gentílicas, né? Que eles fugiram de Jerusalém e ali eles vão discordar, muitos deles vão discordar da maneira que Paulo ensinava. Eles registravam suas reclamações aos judeus, tanto o judeu que não era cristão, quanto também aos judeus cristãos. Então, queridos, no final das contas, esses irmãos que se converteram a Cristo, mas que não queriam largar o judaísmo, eles atiçaram os judeus cristãos de Jerusalém e atiçaram os judeus. Então, os judeus cristãos de Jerusalém não gostavam de Paulo e os judeus odiavam, queriam matar Paulo. Então, perceba a influência de irmãos prejudicando aqui a pregação do evangelho através de Paulo. O texto diz aqui, eles dizem, né, para não circuncidar seus filhos e não manter nossas tradições. Os judeus cristãos de Jerusalém, eles ouviram os relatórios das atividades missionárias de Paulo e eles viram, então, essas dificuldades, porque foi interpretado para eles de maneira errada, né? Então, com base nesses relatórios falsos, eles vão ter uma má impressão aqui da vida de Paulo. Paulo, ele não vai proibir, o judeu se converteu a Cristo, ele não vai proibir o judeu de continuar fazendo os costumes judaicos, ele não proibia. Assim também como ele não incentivava, porque ele diz que em Cristo se cumpriu todas as coisas. Mas o judeu quer fazer? Existe uma liberdade para você fazer, assim como existe a liberdade para o gentio de não obedecer mais à lei
mosaica. Então, embora aqui Tiago e os presbíteros soubessem que Paulo ele aplicava à risca aquilo que foi decidido no concílio de Jerusalém, a multidão desses judeus cristãos em Jerusalém, eles tinham uma má impressão sobre Paulo. Passaram coisas erradas a respeito de Paulo. Eles se negavam a entender que os gentios, eles também tinham se tornado tão numerosos, até mais do que os judeus cristãos, e que os judeus cristãos também teriam que se adequar a esses irmãos que haviam se convertido. O grande problema é que esses judeus cristãos queriam que os gentios continuassem observando a lei de Moisés. Então, para fazer justiça a Paulo, nós devemos notar que no seu trabalho missionário, na sua vida, ele teve muito cuidado com essa questão dos costumes judaicos, né? Ele demonstrava a lealdade dele aos judeus através da obediência a alguns costumes. Por exemplo, ele fez com que Timóteo fosse circuncidado na mesma ocasião que ele estava viajando a carta para o Conselho de Jerusalém. Por que que ele fez? Ele pediu para que Timóteo fosse circuncidado. Não era porque era o certo a fazer, é porque Timóteo iria pastorear uma igreja composta por judeus cristãos. Então, para evitar escândalo, para evitar disse-me-disse, ele fez isso para fechar uma brecha. Então, houve concessões pela unidade e pela comunhão da igreja. Foi para isso que foi feito. Segundo, o próprio Paulo, ele tinha feito um voto de nazireu, que iria requerer dele que o seu cabelo fosse raspado e que se apresentasse no templo numa data específica. Querido, voto de nazireu é um voto para povo judeu. Existe crente fazendo voto de nazireu até hoje aí. Crescendo o cabelo, depois raspando a cabeça. Eu vi de uma mulher que raspou a cabeça. Então, queridos, era algo do costume judaico. O que é o voto de nazireu hoje para nós? O voto de nazireu é uma consagração a Deus. Se você quer fazer como se fosse um voto de nazireu, pare de ver Netflix, pare de ver televisão, pare de ficar em rede social, vá orar, vá ler a Bíblia, vai se consagrar ao Senhor. Isso é o voto de nazireu hoje para nós. É você se dedicar mais intensamente às coisas do Senhor. E por fim, em uma das cartas de Paulo, ele nunca proíbe nas suas cartas que os judeus estão proibidos de circuncidar os seus filhos. Ele nunca faz isso, ele não proíbe. Ele deixa a liberdade tanto para judeus cristãos quanto para os gentios. Então, queridos, esse era o problema, era o boato que tinha a respeito de Paulo, de que Paulo estava proibindo os judeus cristãos de obedecerem à lei, os costumes, se eles quisessem. Paulo nunca fez isso. Versículo 22. Continuamos aqui com a preocupação de Tiago, né? O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Tiago e os presbíteros, eles apoiavam o trabalho missionário de Paulo, eles apoiavam os seus ensinamentos, não tinham nada contra os ensinamentos. Mas eles tinham um problema muito grande, que era o círculo dos judeus cristãos. Como eu falei para vocês, existia dois tipos de judeus cristãos. Existiam os judeus cristãos que seguiam alguns rituais por costume, por cultura, e existiam outros que seguiam porque queriam como mérito para a salvação, porque não haviam entendido a fundo o sacrifício de Jesus. Então, se os judeus cristãos em Jerusalém, eles tinham esse forte preconceito contra Paulo, os judeus não cristãos, eles queriam matá-lo, como eu falei para vocês, né? Tanto os judeus se opondo a Paulo de forma violenta,
era uma situação grave. Então, os líderes da igreja estavam preocupados com isso. E as notícias de Paulo ter chegado a Jerusalém não poderiam ser mantidas em segredo. Então, eles estão dando aqui eles vão propor algo para que Paulo resolva esse problema. Continuando aqui, qual era a preocupação ainda de Tiago? Primeiro, a preocupação de Tiago não era a respeito do caminho da salvação. Tanto Tiago quanto Paulo, eles concordavam que a salvação ela é através de Cristo Jesus e não da lei. A preocupação de Tiago não era que Paulo ensinava aos gentios convertidos. Tiago, ele respalda o ensinamento de Paulo. E também não era a lei moral. Paulo e Tiago concordavam que o povo de Deus deveria viver uma vida santa e agradável ao Senhor. O problema aqui, queridos, eram os costumes judeus que os judeus cristãos queriam impor aos gentios. Tiago e Paulo estavam de acordo nesses termos doutrinários, termos éticos, morais. A tensão aqui é de natureza exclusivamente cultural. Querido, por exemplo, você vai lá na Escócia. Na Escócia, a gente chama de saia aqui. Eu esqueci o nome que eles dão lá. Se vocês souberem. Como é o nome, Bruno? Kilt. Eles usam kilt lá, que é uma saia. Os homens usam. Então, se algum brasileiro for lá, pode se escandalizar. Olha esse homem de saia aí. Mas é um costume. Né? É uma questão o quê? Cultural. Então, queridos, Deus, pela liberdade em Cristo, nós podemos adorar a Deus com a nossa cultura. A nossa cultura aqui, por exemplo, é a cultura do carimbó, né? A cultura de outros ritmos. E aí, na igreja, a gente pode sim expressar a adoração a Deus com a nossa cultura. E aqui, o problema está em impor uma cultura que é do seu povo para uma outra nação. Isso não pode acontecer. Então, a solução aqui que eles vão chegar é de que Paulo, pela unidade e comunhão da igreja, ele precisa ter uma certa atitude. Vamos ver então qual é essa atitude, as instruções aqui de Tiago e dos presbíteros para Paulo. Versículo 23 e 24. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Então os presbíteros e Tiago fizeram uma proposta prudente a Paulo. Eles conheciam ali 4 homens, judeus cristãos, que iam fazer o voto de nazireado. O que é o voto de nazireado? Durante um mês, eles não poderiam cortar a sua cabeça, não poderiam beber vinho, não poderiam encostar em um animal morto, a um cadáver. Eles não poderiam fazer nada disso. E no final dos 30 dias, eles tinham que raspar a sua cabeça e deveriam fazer 3 sacrifícios de animais. Quais são? Um cordeiro macho, um cordeiro fêmea e um carneiro. Além disso, eles tinham que oferecer um grão e uma oferta de bebida e um cesto de pães. Então, queridos, para fazer esse voto de nazireado, gastava dinheiro. Tinha que ter um cordeiro macho, um cordeiro fêmea, um carneiro, um grão, uma oferta de bebida e um cesto de pães. Então, teria um gasto ali. Então, qual foi a proposta? Olha, você vai se juntar com esses 4 homens, tu vai te purificar juntamente com eles, você vai pagar a despesa dos 4. Assim, você vai estar demonstrando
para os judeus aí, para os judeus cristãos, que você continua sendo judeu, que você continua obedecendo aos rituais judaicos. E assim eles vão esquecer essa fofoca que foi feita ao seu respeito. E Paulo era alguém disposto à unidade e comunhão da igreja. Então ele topou, ele concordou, né? Esse ritual de nazireado, ele está em Números capítulo 6. Você pode ler com calma lá na sua casa, tá? O voto. Então foi feito aqui, esse foi o conselho dos presbíteros e de Tiago, o voto. Durante o período do seu voto, o nazireu, ele não podia o quê? Usar lâmina em sua cabeça e tinha que deixar o cabelo crescer. Mas quando findava, ele raspava o seu cabelo e oferecia ao Senhor, queimando juntamente com as ofertas, com os sacrifícios, que nós já vimos, né? O terceiro ponto aqui é o ritual. Tiago e os presbíteros aconselharam a Paulo a levar esses 4 homens e se juntar a eles no ritual de purificação e pagar a despesa deles, tá? Nós entendemos que o próprio Tiago, ele conhecia muito bem esse voto de Nazireu. Então, Paulo, olha só o que acontecia naquela época, e era o costume dos judeus. Paulo, ele veio de um território gentil, né? Devido a ele ter saído de um território gentil e chegado a Jerusalém, ele não poderia fazer um voto de nazireu, ele não poderia sacrificar nada sem antes passar por um processo de purificação durante 7 dias. Esse processo de purificação de 7 dias não está na Bíblia, não está na lei de Moisés. Foi algo que os judeus inventaram, porque eles consideravam os gentios como pessoas tão tenebrosas, pessoas que eles não queriam ter o contato, que, você ficou numa terra de gentio, só vai poder sacrificar quando você se purificar. E são 7 dias de purificação. No terceiro dia, que é uma terça-feira, você se purifica, toma um banho lá da água da aspersão, da expiação, e no último dia vai tomar um outro banho, aí sim tu vai poder sacrificar. Então Paulo, ele vai passar por esse processo de purificação, porque na cultura judaica, se eles estavam entre os gentios, entre um povo gentil, eles tinham que fazer isso, tá? Paulo, ele tinha chegado a Jerusalém depois de sair desse território gentil. Então, de acordo com o costume judaico, ele estava cerimonialmente impuro. Então, ele precisava passar por esse processo de purificação. E o último ponto aqui é a prova. Ao pagar as despesas dos 4 nazireus, ao apresentá-los ao sacerdote, ao marcar a hora dos sacrifícios, Paulo está demonstrando aqui que ele era um judeu que obedecia às leis judaicas. Ele está demonstrando também aqui na prática que a sua integridade como judeu, como um homem piedoso que está ajudando financeiramente a pagar um sacrifício que aquelas pessoas talvez não poderiam ter o dinheiro para pagar. É aquela velha história, né? A igreja de Jerusalém tinha 2 opções. Tinha a primeira opção, eles poderiam reunir a igreja de Jerusalém e falar: olha, irmãos, é mentira o que falaram a respeito do nosso irmão Paulo. Ele não proibiu ninguém de observar o costume judaico. Ele apenas ensinou que é em Cristo. Eles poderiam explicar, ia ter muito mais trabalho, ou ele poderia fazer isso aqui. As pessoas iriam ver que ele estava seguindo os costumes judaicos, que ele estava obedecendo a lei, e ali iria acabar com aquele boato a respeito dele. Então foi isso que ele fez aqui, né? Poupou muito falatório. Então, queridos, isso nos prova que há um momento em que nós, como cristãos, precisamos fazer concessões. E fazer essas concessões não denota fraqueza, denota força. Pela unidade da igreja, pela comunhão entre os irmãos, você vai fazer concessão
Tem pessoas, tem irmãos, às vezes, que são difíceis, né, de lidar, de conversar. Existem pessoas que estão presas a certos costumes, mas tudo pelo amor à unidade, à comunhão, a gente vai abrir essas concessões. Amém? Então não havia nenhuma transigência em Paulo a fazer essas concessões. Especialmente porque a oferta não lhe parecia irreconciliável com a oferta que Jesus fez de si mesmo como sacrifício pelo pecado. E eu coloquei uma frase aqui muito interessante, que o espírito verdadeiro, verdadeiramente emancipado, ele não é escravizado à sua própria emancipação. Porque Paulo ele poderia dizer, não, eu não vou fazer mais isso. Em Cristo já acabou esse negócio de lei, já acabou esse negócio de cerimonial. Em Cristo nós estamos livres do rigor da lei. Ele poderia fazer isso, mas Paulo estava preocupado com a comunhão da igreja. Paulo, ele sabia que existia muitos crentes imaturos na fé ainda e que precisavam aprender mais da palavra, e ele estava ali fazendo essa concessão para a unidade e para que aquela igreja pudesse crescer ainda mais. Então os líderes da igreja e Paulo, eles esperavam que assim, com tudo isso que ele ia fazer, que os irmãos, os judeus cristãos, os judeus parassem de falar isso, parassem de dar esse falso testemunho a respeito de Paulo. Versículo 25. Nós temos aqui ainda o intento de Tiago e dos presbíteros. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Então, queridos, os três primeiros aqui, comida sacrificada a ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados, em Cristo não tinha mais uma proibição, mas ele pediu aos gentios que não fizessem isso para que eles pudessem viver de maneira harmoniosa com os judeus. Tá? Isso é o que está acontecendo aqui. Então, Tiago e os presbíteros, eles queriam evitar esses mal entendidos sobre Paulo. Eles sabiam que essa questão envolvia judeus cristãos que viviam na dispersão. De qualquer modo, os presbíteros achavam por bem repetir essas decisões. E é por isso que eles estão repetindo aqui no versículo 25. Né? Eles vão reiterar tudo aquilo que já havia sido falado lá em Atos capítulo 15. Versículo 26, último versículo. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta, e seria feita individualmente em favor deles. Então Paulo topou na hora. Maravilha, pelo bem da igreja, é pela unidade, é pela comunhão, então eu topo, vamos fazer. No outro dia, ele já começou a se purificar juntamente com os nazireus. Lembrando que os irmãos que fizeram o voto nazireu estavam dentro do processo de purificação do voto nazireado. E Paulo estava no processo de purificação porque ele saiu de uma terra gentia para o meio dos judeus. Tá? Então, nesse único versículo que nós lemos aqui, o 26, Lucas ele resumiu um grande número de detalhes que talvez pudessem requerer uma nota de rodapé, por assim dizer, né? E quando o texto diz aqui, no dia seguinte, Paulo chegou na sexta, no sábado se reuniu com os presbíteros, o dia seguinte seria agora o quê? O domingo. No domingo, Paulo ele vai começar o processo de purificação. E domingo, que era o dia de Pentecostes, seria o terceiro dia aqui. Quando Paulo levou esses 4 nazireus ao sacerdote, ele já marcou ali o período do sacrifício, ele pagou o valor que seria
ali dos animais, o valor do grão, da cesta de pães, tudo foi quitado ali dos 4. E ele pagou com seus próprios recursos, tá? Então você percebe aqui a dedicação de Paulo pela unidade da igreja. O próprio Paulo, ele não podia ainda tomar esse voto nazireado por causa do processo de purificação, né? Como nós já falamos aqui. Nos versículos mais para frente, ele vai ter um encontro ali com o Félix, ele vai dizer para o Félix que ele já passou pelo processo de purificação. Ele estava cerimonialmente limpo, conforme o costume judeu, tá? Ele tinha ido ao templo para levar também a oferta aos pobres, para a sua própria gente. Então, ele estava ali fazendo tudo para que não houvesse nenhum problema na sua chegada. Em resumo, queridos, Paulo, ele tomou todas as providências necessárias para viver de maneira harmoniosa com os judeus cristãos e também com os judeus que já queriam a sua morte. Encerrando aqui, queridos, tirando algumas lições para nós hoje. Primeiro, nós precisamos hoje, queridos, diferenciar, distinguir o que é essencial do que é secundário a respeito do Evangelho. Por exemplo, o que é essencial a respeito do Evangelho? A salvação é pela graça de Deus, ela não é por obras, não é por méritos. Isso é essencial, isso é inegociável. Amém? Agora, o que é secundário? Obedecer a costumes, obedecer a questões culturais. O irmão ele gosta de ouvir música secular, o outro se escandaliza. Isso são questões secundárias, queridos. E, por exemplo, existe aquele irmão que se escandaliza quando o outro pega a balinha de Cosme e Damião. Então, para o irmão não se escandalizar, come escondido dele, está tudo certo. Tem gente que se escandaliza quando o irmão come a maniçoba que deram do Sírio. Come escondido dele também. Paulo, ele não proíbe comer. Ele fala só para não escandalizar. Tem até não cristão, tem até gente que não serve a Deus que escandaliza. Então, devido a isso, Paulo recomenda não comer também. Então, queridos, diferenciar, distinguir o que é essencial do que é secundário a respeito do Evangelho. Segundo ponto, segunda lição aqui. Nós não devemos impor costumes judaicos a gentios cristãos. Todos nós aqui somos gentios cristãos. Então, nada mais de chofar, nada mais de arca da aliança, de capuz na cabeça, de roupa sacerdotal. Não precisa de nada disso, querido. Não precisa mais guardar sábado, não precisa mais guardar dia da expiação, dia do Pentecoste. Tudo foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então nós não devemos mais impor costumes judaicos na nova aliança. E existe também um movimento, querido, chamado de judeus messiânicos. Esse movimento dos judeus messiânicos, eles creem que Jesus é o Messias. Mas esse movimento, ele não é uniforme. Existe uma vertente que é a grande maioria dos que seguem esse movimento dos judeus cristãos, que eles são unitaristas. Nós já vimos aqui na escola básica que é o unitarismo. Ou seja, eles não creem na Trindade. Eles não creem que existe Pai, que existe Filho e que existe Espírito Santo. Eles creem que Jesus é o Messias, mas eles dizem que Jesus não é Deus. Então, qualquer coisa que atinja um fundamento, um pilar da fé cristã, nós chamamos de quê? De heresia. Então, queridos, o movimento judeu messiânico que segue a vertente unitarista, ele é herético. E, infelizmente, a gente até conhece uma pessoa que era da uma igreja que nós fazíamos parte, que tinha um grande número de pessoas num pequeno grupo, em que ela se converteu a esse judaísmo messiânico e levou todo mundo junto. Todo mundo foi junto com ela. Misericórdia, né? Então,
temos que tomar muito cuidado com isso. Quando você se encontrar com alguém que se diz judeu messiânico, pergunta logo para ele aí, Jesus para vocês é Deus ou não? Se ele disser que não é Deus, é herético, é heresia. E a última lição, nós temos, queridos, que fazer um esforço pela unidade e pela comunhão da igreja. E falando sobre unidade, sobre comunhão, é importante falar também que unidade não é uniformidade. O próprio Deus é o nosso maior exemplo de unidade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são distintos, são diferentes nas suas manifestações, mas eles são completamente unidos em amor, em missão e em essência. A igreja, o corpo de Cristo, ele deve refletir essa mesma realidade. Nós somos pessoas diferentes, somos muitos membros, temos funções diferentes, mas nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Quando nós compreendemos que essa unidade é uma harmonia envolvida por diferenças, nós não nos sentimos ameaçados pelos aspectos que vão diferenciar, divergir, mas vamos passar a valorizá-los. Infelizmente, existem muitos locais, muitas comunidades em que a cultura da comparação, a cultura da competição é presente. E isso vai enfraquecer o corpo de Cristo. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, ele diz que nós devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3, diz assim, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa unidade, queridos, não acontece por acaso. Ela é construída com intenção, com humildade, com disposição, com vontade de caminhar juntos, mesmo quando discorda, quando tem discordância. A unidade começa em relacionamentos simples, diários. Ela acontece dentro de casa, ela acontece em decisões que nós tomamos com empatia, o modo como nós tratamos os nossos irmãos na fé e até mesmo pessoas que pensam diferente sobre nós. Tudo isso revela uma maturidade em amor. O corpo de Cristo é formado por pessoas que carregam o nome de Jesus e por isso eles devem se parecer com Jesus. Lembra da oração de Jesus? Pai, a oração de Jesus, Pai, que eles sejam um. E essa oração de Jesus ainda está viva. Ele continua esperando que a sua igreja seja uma apenas, para que o mundo creia que ele é o Filho de Deus. Essa unidade, queridos, é um testemunho vivo, é a prova de que existe algo mais forte do que o nosso ego, do que a nossa própria vontade, do que as nossas preferências pessoais, do que tradições, do que costumes. O amor que nos une em um só Espírito. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para o qual vocês foram chamados. O que fazer, então, queridos, para termos essa unidade, essa comunhão? Primeiramente, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos diariamente, queridos, nos arrepender dos nossos pecados, termos relacionamento com o Pai, oração, jejum, leitura da palavra diariamente. Assim, nós teremos comunhão com Deus. O que fazer também para ter unidade e comunhão? Nós precisamos participar de maneira frequente dos cultos, das reuniões da igreja, dos nossos pequenos grupos, se envolver de uma maneira geral da cultura da igreja. Tem gente que tem a semana toda para limpar a casa e vai limpar no domingo, na hora do culto, para não vir para a igreja. Então, queridos, participar de maneira frequente na igreja fortalece a comunhão, fortalece a unidade. Você pensa assim, não quero ir, mas você vai,
porque você não pensa em si mesmo apenas, você pensa enquanto o corpo de Cristo, queridos. Então nós precisamos ter este cuidado, nós precisamos priorizar. E aqui, queridos, na igreja, é uma vez praticamente por semana que nós temos culto. Aí o cara vai lavar a louça dele justamente na hora do culto. Misericórdia, né? Nós precisamos priorizar esses encontros. E, queridos, se envolver na vida da igreja, participar, conhecer a necessidade do irmão e assim poder abençoar cada um. Que a nossa geração, queridos, seja uma geração que vai ser conhecida por amar a Jesus, servir com generosidade, uma geração que anda em unidade, em comunhão, que vai construir uma igreja forte para a glória do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Então, querido, quero convidar você nessa hora a você fechar os seus olhos. Nós iremos cantar uma canção aqui, mas que você feche seus olhos ao Senhor nesse momento. Apresente a sua vida e faça uma reflexão. O que eu tenho feito pela unidade e pela comunhão do corpo de Cristo? O que eu tenho falhado? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso me aperfeiçoar? Quais concessões que eu preciso fazer? Nós vemos aqui Paulo, um homem instruído na palavra de Deus, um homem que recebeu a revelação do Senhor sobre o que é ser igreja do Senhor, o que é viver a nova aliança em Cristo. Mas a gente vê esse homem fazendo concessões. A gente vê esse homem respeitando as limitações dos irmãos. A gente vê esse irmão aqui, Paulo, compreendendo a imaturidade de muitos e fazendo concessões pela unidade e pelo crescimento da igreja. O que nós precisamos fazer? O que nós não temos feito? O que nós precisamos melhorar, querido? Então, fecha os teus olhos nesse momento, começa a apresentar ao Senhor. Ele já tem falado ao teu coração aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa deixar, aquilo que você precisa se aperfeiçoar. Então comece a orar ao Senhor enquanto nós iremos louvar ao seu nome com uma canção.